Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o lançamento do livro Metodologia de Projetos Sustentáveis. Esse lançamento que também vai ser acompanhado de uma palestra, né, para falar sobre essa metodologia de projetos sustentáveis. Acontece no dia 29 de novembro, às 6 da tarde, lá na Livraria Amei, que fica no São Luís Shopping, aqui no Jaracati. Os autores desse livro, o professor Sérgio Cutrim, que está aqui ao vivo com a gente, no estúdio da Rádio Universidade, também a Suzane Ferreira Cutrim e o Léo Tadeu Robles. É isso mesmo, professor Sérgio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Exatamente, Adalberto, somos nós os autores desse livro, é um prazer estar mais uma vez aqui na rádio, dou bom dia e agradeço a oportunidade, bom dia aos ouvintes e espectadores da Rádio Universidade. Maravilha, olhando o livro aqui, né, só mostrar a capa para quem está acompanhando via internet aqui pelo YouTube, né? Pelo YouTube, e a gente traz essas informações, professor. Metodologia de projetos sustentáveis, como criar projetos engajadores, inovadores e impactantes. Estamos precisando, né? Exatamente, Adalberto. Nós mudamos o paradigma da nossa sociedade. Até a década de 70, um economista muito importante na história, Milton Friedman, publicou um livro e ele disse que a única responsabilidade social das organizações era entregar lucro aos acionistas. Nós não estamos mais nesse paradigma, então nós mudamos de paradigma para o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade financeira das empresas privadas e públicas, ela ainda é importante, ela é a primeira sustentabilidade, porque sem a viabilidade financeira, nenhuma organização ela vai existir, mas após ela conseguir essa sustentabilidade financeira, ela tem condições de contribuir para a sociedade, para as comunidades e para o meio ambiente. E como que as organizações contribuem, tanto para os seus clientes, quanto para a sociedade e meio ambiente? Através de projetos. Os projetos são as molas propulsoras do desenvolvimento das organizações. Então, é essa temática que nós estamos abordando no nosso livro. Maravilha. Isso vira um selo também, que é muito bom para essas empresas, essas organizações, né? Ter projetos e aplicar esses projetos para ter esse retorno, essa devolução para a sociedade, né? E, acima de tudo, tem um retorno, né? Todo mundo tem um retorno quando tem esse tipo de ação e se torna uma espécie de selo, né? Para essas empresas, essas organizações, né? Exatamente. Se você observar, nós colocamos como título, você até falou logo no início, como criar projetos engajadores, inovadores e impactantes. Essas três características são selos, são diferenciais competitivos que qualquer organização deseja. É inegável como a sustentabilidade ela tem o poder de engajar os funcionários, todos os colaboradores, os clientes e as comunidades que estão em torno do meio ambiente da organização. A sustentabilidade, ela é a forma mais impactante, a forma mais eficiente de gerar engajamento. Inovadores, por quê? Hoje existe um conceito chamado inovabilidade, que é a junção das competências de inovação e de sustentabilidade. Não há como provocar mudanças reais e definitivas sem trazer inovação. E de uma forma interdisciplinar, a inovação aparece no nosso livro, na nossa metodologia, e impactantes. Após a organização entregar o seu impacto financeiro, ela precisa contribuir de alguma forma com o impacto ambiental, social e na governança também. Não que ela vá substituir o Estado, o poder público, mas ela pode dar uma contribuição. Sem dúvida. Professor, a gente está saindo aí ainda quente, né, da COP 30, né, que trata desse tipo de coisa também, né? Projetos sustentáveis, sustentabilidade, totalmente ligado. O que o senhor acredita que teve de avanços nessa COP, se teve, né, justamente nesse nicho, né, nesses aspectos, ou outros que o senhor queira trazer aqui, para a sustentabilidade? Ok. O maior sucesso da COP 30 foi a constituição do Fundo de Investimento Floresta em Pé, onde o governo tinha uma meta de arrecadar 12 bilhões de dólares, arrecadou 6 bilhões. Para o lançamento de um fundo é muito recurso, são muitos recursos, então esse foi o maior sucesso. Todos os outros problemas e dificuldades que a COP 30 teve, elas eram esperadas, eram naturais, historicamente toda a edição tem
algum tipo de problema e resistência dos grupos contrários à determinação de objetivos mais específicos para a descarbonização. Então, eu ressalto isso como ponto positivo. Relacionado à temática, a temática do livro está diretamente relacionada à temática do evento. Então, por exemplo, uma organização internacional, durante a COP, publicou um manual de negócios circulares, ou seja, como trazer a economia circular, como trazer a logística reversa para as organizações. Esse livro, esse manual foi lançado na COP, e não por acaso, dentro do nosso livro, a economia circular, a logística reversa também é apontada como uma das ferramentas para você trazer sustentabilidade aos projetos. Maravilha. Estou conversando aqui com o professor Sérgio Coutrin, da Universidade Federal do Maranhão, né, que já veio aqui para falar de diversas coisas relacionadas ao Lab Portos, né, essa questão de logística, e hoje traz esse livro que é o Metodologia de Projetos Sustentáveis, que vai ser lançado no dia 29, não é isso, professor? Exatamente, próximo sábado. É isso aí. Eu queria que o senhor falasse agora, já para a gente se encaminhar para a finalização, esses conceitos, né, embora eles sejam aí muito vistosos, né, para grande parte da sociedade, né, atrai, com certeza, hoje falar de sustentabilidade, toda essa coisa que envolve isso tudo e esse retorno de organizações para a sociedade, né, em empreendimentos, e esses projetos, eles são muito interessantes, precisam ser aplicados, mas isso não está um pouco distante da realidade de empresas, né, pequenas, médias empresas, enfim, é preciso leitura para se compreender e aplicar isso na prática, no dia a dia de uma empresa, de uma organização. Quais as principais barreiras justamente para concretizar isso, né, e trazer ainda mais, né, esses conceitos, só que numa prática, numa praxis, né, diária? Entendi. Adalberto, a sua pergunta é muito interessante e ela vai ao encontro de uma contribuição do livro. Por que nós decidimos criar esse livro? Eu dou aula de gestão de projetos também na universidade, em diversas formações, e ao analisarmos todas as metodologias de projetos, se você pegar o Guia PMBOK, considerado a Bíblia de Gestão de Projetos, se você pegar métodos ágeis mais relacionados à inovação, se você pegar como Scrum, Kanban, FEL, nenhuma dessas metodologias aborda a temática sustentabilidade. Parece que é um mundo à parte, como se não tivessem uma correlação. Então, no livro, a gente uniu essas duas áreas de competências, gestão de projetos e sustentabilidade, e durante todo o livro, ele está organizado em torno de exemplos e atividades práticas. O livro apresenta a nossa metodologia em três grandes fases: imersão, solução e governança. Durante a fase de solução, é justamente o que você comentou, são essas atividades práticas, aí a gente apresenta um guia passo a passo de como executar o que nós propomos como metodologia. E dessa forma, ele está acessível a qualquer tipo de organização ou profissional. Então, nós abdicamos até de um certo tecnicismo na linguagem do livro. Ele foi escrito, né? Exatamente, ele foi escrito não com viés, somos professores, doutores da universidade, não. Nós escrevemos o livro com uma linguagem coloquial, simples. Sem academicismo, para que qualquer um possa entender. Eu gosto de dizer que eu tentei escrever o livro como se eu estivesse conversando com uma pessoa num escritório, numa mesa, no sofá da casa dele. Numa entrevista, exatamente. E quem lê o livro, quem tiver essa oportunidade, vai perceber essa simplicidade, essa objetividade que nós tínhamos como objetivo. Bom, é um manual, então, né? Sim, é um manual prático, não é um livro de teorias. Então, toda a metodologia, ela se propõe a apresentar um caminho, um passo a passo de como construir e chegar a algum objetivo. Então, literalmente, é uma metodologia de projetos sustentáveis, apresentando, nós começamos no início com uma introdução, apresentando princípios e inspirações, mas depois ele apresenta o seu aspecto prático e aplicado, e com exemplos reais de organizações e projetos. Que bacana. Professor, vamos falar agora da expectativa, né, para o lançamento, dia 29 de novembro, 6 da tarde, lá na AMEI, todo mundo sabe, né, todo mundo conhece, a AMEI, lá no São Luís Shopping, que é esse reduto, né, de produção científica, de produção textual, artística, né, a leitura, que é muito importante, enfim, esse evento que vai acontecer, portanto, dia 29 às 6 da tarde, esse lançamento, e também, né, a palestra.
Sim, a gente vai fazer no sábado, às 18 horas. Vai ter um primeiro momento, eu não estou falando muito palestra, eu não quero apresentar lá uma aula, né? Não quer espantar, né? Então vai ser uma roda de conversa entre os autores e as pessoas que estiverem lá. Nós vamos explicar como tudo começou, qual foi a origem, qual o propósito do livro. O livro claramente tem um propósito de contribuir para o desenvolvimento organizacional da carreira dos profissionais, aliando elementos de sustentabilidade. E aí depois, quem tiver lá, que tiver interesse em comprar o livro, haverá uma sessão de autógrafos. O livro é publicado pela editora da nossa universidade e está sendo lançado nas instalações da AMEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes, que é realmente um reduto da produção autoral maranhense, né? Então, convido a todas as pessoas que têm interesse na temática sustentabilidade e na temática projetos para comparecer ao nosso evento de lançamento. Maravilha, ó, a capa está muito bonita também, viu? Bem atrativa, enfim, acho que corresponde com esse conteúdo, né? Com certeza está aqui nesse livro, Metodologia de Projetos Sustentáveis, Sérgio Coutrin, Suzane Ferreira Coutrin e Léo Tadeu Robles, como criar projetos engajadores, inovadores e impactantes, está aqui, cujo lançamento é dia 29 na AMEI, às 6 da tarde. Professor Sérgio Coutrin, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Muito obrigado, Adalberto, muito obrigado à Rádio Universidade, que exerce esse papel tão importante, além do entretenimento, mas a divulgação de eventos importantes, projetos e temas importantes que precisam ser debatidos em nossa sociedade. Maravilha. Nossa função aqui, o nosso dia a dia nesse jornalismo aqui da Rádio Universidade. Olha, a gente finaliza assim o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8. Muita música boa para você. Tem Rádio Ciência, tem muita informação, claro, aqui. Continue com a gente. Rádio Universidade FM. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. Pesquisa da UFMA mapeia divulgação científica na Rádio Universidade FM. Você sabe qual é o programa de divulgação científica mais longevo da Radiodifusão Nacional? Eu sou